É maravilhoso estar com você. Neste vídeo, vamos assistir uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Durante o anúncio de investimentos de 100 bilhões de dólares em microchips, Donald Trump abordou assuntos como a guerra na Ucrânia, o que Volodymyr Zelensky precisa fazer para retomar as negociações. Além disso, falou sobre taxas recíprocas de importação e a proteção de Taiwan sobre uma possível ação chinesa. Fique com a gente até o final e tire suas conclusões. Então vamos aos fatos. Colegas russos dizem que sua política externa está alinhada com a visão deles. Isso deveria preocupar os americanos? Da Rússia. A Rússia diz que a política externa do seu governo está alinhada com a visão deles. Bem, vou te dizer uma coisa, é preciso dois para dançar. Você terá que fazer acordos com Rússia e Ucrânia. Você vai precisar da aprovação e consentimento das nações europeias, porque acho isso importante. E de nós também. Acho que todos precisam se reunir e fazer um acordo rapidamente. Não deveria ser difícil. Poderia ser feito muito rápido. Talvez alguém não queira um acordo. Se alguém não quiser, acho que essa pessoa não ficará muito tempo. Essa pessoa não será ouvida por muito tempo, porque acredito que a Rússia quer fazer um acordo. Acredito que o povo da Ucrânia certamente quer um acordo. Sofreram mais do que qualquer outro. Falamos sobre sofrimento. Eles sofreram, mas se você pensar bem, durante o governo Bush, eles pegaram a Geórgia, certo? A Rússia pegou a Geórgia durante o governo Obama. Eles pegaram uma grande base de submarinos, um bom pedaço de terra com submarinos, sabe? Crimeia, durante o governo Trump, não pegaram nada. E com Biden, tentaram pegar tudo. Tentaram pegar toda a grande Ucrânia, se eu não interviesse. Então eu só posso dizer, volte a Bush, Obama e Biden, pegaram muito. O único que não deu, sabe o quê? Mísseis antitanque. Foi isso que dei a eles. Sanções à Rússia contra a Rússia. Javelin, conhece os Javelin? Quando destruíram os tanques, sabe? Os tanques iam para Kiev às centenas e eram imparáveis. Mas eu dei a eles javelins então, sabe? Eu realmente, Putin é quem dirá que isso não foi bom para eles. O fato é que só quero justiça. É justiça, mas pense bem. Não dei nada à Rússia, só dor. Não dei nada a ele. Dei sanções e javelins a ele. Foi isso que dei a ele. Obama deu lençóis, já ouviu isso? É famoso. Trump deu javelins, Obama deu lençóis, e aí dizem que sou próximo da Rússia. Olha, precisamos negociar. Muita gente morrendo sem necessidade. Mas lembre, Trump não deu nada. Os outros deram muito a ele. Vou avisar que faremos um discurso. Você deve ter ouvido falar, amanhã à noite. Vou te contar amanhã à noite. Não, acho que não. É um ótimo negócio para nós porque, sabe, Biden muito tolamente, até estupidamente, deu 300 bilhões, ou melhor, 350 bilhões a um país para lutar e tentar fazer coisas. O que aconteceu? Ganhamos nada. Ganhamos nada. Simplesmente deu. Com 350 bilhões poderíamos ter reconstruído toda a marinha do ZEUA. Poderíamos ter reconstruído nossa marinha. E deu tão rápido quanto o dinheiro pôde sumir. O que estamos fazendo é recuperar tudo isso. Muito mais que isso. Precisamos é crucial para o negócio de chips, semicondutores e afins. Precisamos de terras raras. O acordo é que temos as melhores terras raras. O que Zelensky precisa fazer para retomar as negociações? Devia ser mais grato. O país apoiou eles o tempo todo. Mais que a Europa, que devia ter dado mais, já que é ali do lado. A fronteira deles. O país era como uma cerca na fronteira.
para a Europa. Não estou criticando a Europa. Digo que foram mais espertos que o Biden, que não tinha noção. Deu dinheiro à toa. Deviam ter igualado com a gente. Temos $1, eles deviam ter dado o mesmo. 250 bilhões. Eles provavelmente deram 100. Mas eles recuperam, porque é um empréstimo garantido. Quando vi isso, que conheço há algum tempo, disse, é hora de sermos inteligentes. Ao mesmo tempo é ótimo para eles, porque eles nos levam ao país, levando o raro terra que vai alimentar este grande motor, e especialmente o motor que temos em muito pouco tempo criado. Conseguimos algo e estamos no que estamos lá. Temos uma presença lá. Com tudo isso dito, quero que uma coisa aconteça. Quero que todos esses jovens parem de ser mortos. Eles estão sendo mortos aos milhares todas as semanas. Semana passada, 2.700 foram mortos. 2.700 jovens, neste caso, quase todos meninos da Ucrânia e da Rússia. Isso não são jovens dos Estados Unidos, mas é em uma base humana. Quero ver isso parar. Dinheiro é uma coisa, mas a morte, e eles estão perdendo milhares de soldados por semana. Isso inclui as pessoas que são mortas toda vez que uma cidade cai ou um míssil entra em uma cidade. Quero ver isso parar. Sim. Sem cancelar a ajuda militar à Ucrânia, ao que o premier disse sobre alinhar visão dos Assad e Sierra com a de Moscou, nunca deveria ter ocorrido. Um acordo que jamais teria acontecido. Não aconteceu por 4 anos. Não aconteceu. Nem chegou perto de acontecer. Se eu fosse presidente, não teria ocorrido. 7 de outubro não teria ocorrido em Israel. A inflação no Afeganistão. A retirada desastrosa não teria acontecido. Temos Bagram, não a China. Uma hora de onde fazem armas nucleares. Temos mantido Bagram, base aérea enorme. Tudo isso aconteceu. É triste, mas é assim. Agora estamos aqui. Quero ver isso acabar logo. Não quero que dure anos e anos. Que fez declaração hoje na AP. Não gosto da AP. Pode ser incorreto, mas ele acha que a guerra vai durar muito. Melhor que ele não esteja certo. O projeto pode minimizar o impacto do Semiera se a China decidir isolar ou tomar Taiwan? Bem, esse é um ponto interessante. Uma pergunta, mas não posso dizer que minimizaria. Seria catastrófico, mas nos daria uma posição onde, nesse negócio crucial, teríamos grande parte nos Estados Unidos. Teria grande impacto se algo acontecesse com Taiwan. Pensa em aliviar sanções russas se houver acordo de paz? Temos acordos com todos para acabar a guerra, incluindo a Europa, que agiu bem. Eles são boas pessoas. Conheço a maioria, chefes de Estado, líderes de vários países, primeiros ministros. 4 deles e 5 presidentes me ligaram nos últimos dias querendo resolver isso. Eles querem resolver isso. Não de dinheiro, mas as mortes são mais importantes. Falamos de milhares de jovens por semana. Pessoas perguntam, por que ligar para a Ucrânia? Jovens, por que me importar? Nem todos jovens, mas bem novos. A Ucrânia está ficando sem jovens e envelhecendo, recrutando pessoas mais velhas. Muito triste o que acontece lá e queremos acabar com isso. Queremos parar as mortes. As tarifas, há chance, de acordo com Canadá e México, até meia-noite. Devemos esperar os 10% extras nas tarifas chinesas. Há espaço para México ou Canadá. Não, as tarifas já estão definidas. Entram em vigor amanhã. Senhor Presidente, só para complementar a pergunta do meu colega, muito fentanil entrou no país vindo do México. Como sabe, também da China. Vai para o México e para o Canadá. E a China também teve mais 10. Então é 10 mais 10.
vem do Canadá e vem do México. Isso é muito importante dizer. Pode continuar. O Estado se vai suspender a ajuda militar à Ucrânia. Tomou essa decisão? Nem falei sobre isso agora. Quer dizer, vamos ver o que acontece. Muita coisa está acontecendo neste momento. Literalmente, enquanto falo, posso dar uma resposta e ela mudar. Posso voltar para o salão oval e a resposta já estar obsoleta. Como o negócio dele. Obsoleto. Um chip novo e em 2 minutos já está ultrapassado. Isso é o que é bom no negócio dele. Por isso ele é o único que tem sucesso nisso. Obrigado. Então é isso. Se você gostou deste vídeo, acompanhe o nosso canal para continuar recebendo informações valiosas. Até o próximo vídeo.